Abraão viveu com sua esposa Sara e com a família de seu pai numa cidade chamada Harã. Um dia, Deus disse para ele deixar seu país para ir a uma terra que ele iria mostrar. Abraão não tinha ideia onde era essa terra, mas por causa de sua fé, ele obedeceu o chamado de Deus e foi com Sara, seu sobrinho Ló, e tudo o que ele possuía, que ele tinha guardado na casa de seu pai. A terra a qual Deus o guiou era chamada Canaã. Deus prometeu a Abraão que ele o abençoaria naquela terra e que ele faria grande o nome dele e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Abraão sentiu-se profundamente tocado pela bênção de Deus e ali mesmo construiu um altar ao Senhor e o adorou. Deus apareceu para Abraão uma noite em uma visão. Ele disse que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu. Já tentou contar as estrelas? O que faz isso maravilhoso é que Abraão e Sara ainda não tinham filhos quando Deus lhe fez essa promessa. Na verdade, Abraão tinha 75 anos de idade e Sara tinha 65. Já tinha passado da idade de poder ter filhos. Mas sabe uma coisa? Abraão acreditou no que Deus tinha prometido e por causa de sua fé, Deus o declarou digno. 24 anos se passaram e Abraão e Sara ainda não tinham tido filhos. Agora Abraão tinha 99 anos de idade e Sara tinha 89. Deus se esqueceu de Abraão? Esqueceu das promessas que fez a ele? Muitas pessoas teriam perdido a esperança. Eles poderiam ter dito que Deus não cumpre suas promessas. Mas não Abraão. Ele acreditou. Ele teve fé no poder de Deus, uma fé que foi salvadora. E Deus não se esqueceu. Pouco tempo depois, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse que em 1 ano Sara daria luz a um filho. Imagine só! Um ano depois, Deus recompensou a fé de Abraão e Sara deu à luz a um menino, Isaque. E assim Abraão se tornou pai de todos aqueles que têm fé. Nos dias dos reis de Israel, Deus falou com Jonas dizendo: vá para a grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque é grande a maldade deles. Mas Jonas respondeu: de jeito nenhum. Em vez de obedecer a Deus, Jonas fugiu de sua presença e pegou um navio que ia para Tarsis, que era o mais longe possível de Nínive que Jonas poderia ir. Mas o Senhor mandou um grande vendaval no mar e houve uma grande tempestade e o barco estava para afundar. Os marinheiros ficaram com medo e gritaram por seus deuses: socorro! Então eles jogaram fora toda a carga para aliviar o peso. Mas ainda parecia muito assustador e os marinheiros ficaram com muito medo. Jonas tinha ido para baixo no navio e estava cochilando. Acorde, dorminhoco, e pede para o seu Deus, talvez ele nos salve.
Jonas então disse que estava fugindo da presença do Senhor e que eles deveriam jogar ele no mar. Os marinheiros não queriam fazer isso com medo do Senhor. Mas eles fizeram. Então Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas estava na barriga do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas clamou ao Senhor por causa de sua aflição. E Deus o ouviu. E o Senhor falou com o peixe, e ele cuspiu Jonas em terra seca. Agora a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, dizendo-lhe para ir a Nínive para pregar sobre o julgamento de Deus. Desta vez, Jonas obedeceu. E enquanto ele caminhava pelas ruas de Nínive, ele viu toda a maldade da cidade. Mais 40 dias e Nínive será destruída, ele dizia aos moradores. E, surpreendentemente, as pessoas creram em Deus. Até mesmo o rei estava triste e ordenou que todos parassem com seus pecados para ver se talvez Deus os perdoasse. Então Jonas sentou-se num monte de onde via a grande cidade. Agora ele sabia que o Senhor seria misericordioso e compassivo e os perdoaria. Mas ele estava com raiva porque ele desejava que os ninivitas recebessem o julgamento. Mas Deus realmente mostrou misericórdia. Agora estava muito quente, e enquanto o sol queimava Jonas, ele enfraquecia e chegou a pensar que poderia morrer. E o Senhor criou uma planta para proteger Jonas do calor do sol. E Jonas ficou muito agradecido por isso. Na manhã seguinte, Deus preparou um inseto que danificou a planta, então ela secou. Então Jonas ficou muito irado com a planta. Deus perguntou a Jonas por que ele estava irado da planta ter secado, porém não se importava com o povo de Nínive. Então Deus disse: não deveria eu mostrar piedade pela grande cidade de Nínive, por aquelas pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus? E foi assim que Jonas aprendeu que o Senhor é um Deus de misericórdia, que ama todas as pessoas do mundo. Houve um homem chamado Nicodemos, que veio visitar Jesus uma noite e disse: Rabino, sabemos que você é um professor que veio de Deus, porque ninguém poderia fazer os milagres que você faz a menos que Deus estivesse com ele. A Bíblia diz que Nicodemos era um fariseu. Nós sabemos que os fariseus eram muito rígidos com suas vidas religiosas. Isso significa que Nicodemos estudava as Escrituras todos os dias. Ele as conhecia de cor e teria sido cuidadoso para fazer tudo o que elas lhe dissessem para fazer. Os fariseus iam ao templo e oravam pelo menos 3 vezes por dia. Eles tinham o cuidado de dar o dízimo sobre tudo que eles ganhavam. Eles jejuavam regularmente, mas na verdade do que as Escrituras diziam para eles jejuarem. Os fariseus davam dinheiro aos pobres e faziam muito trabalho bom e voluntário na comunidade. O povo os considerava homens sagrados, que eram muito próximos a Deus. Certamente, se havia alguém bom o suficiente para entrar no céu, era Nicodemos.
Mas quando ele visitou Jesus, ele quisesse que Jesus dissesse que ele estava indo bem. Mas, em vez disso, Jesus disse algo que Nicodemos não esperava ouvir. Ele disse que Nicodemos precisava nascer de novo, antes de poder entrar no reino do céu. Nicodemos ficou confuso e perguntou: como um homem pode renascer quando ele já é velho? Poderia ele entrar no útero de sua mãe uma segunda vez e nascer? Jesus disse a ele que ele precisava renascer das alturas, pelo poder do Espírito Santo. E ainda Nicodemos não entendeu. O Velho Testamento claramente mostra que todo mundo é um pecador e necessita um renascimento espiritual. Então, por que Nicodemos, um professor e líder do povo judeu, não entendeu esta importante verdade? Quando o apóstolo Paulo foi prisioneiro em Roma, ele escreveu uma carta para a igreja em Éfeso. Na carta, ele descreveu quão abençoados os cristãos são por causa do que Cristo fez por eles e tê-los encorajado a seguirem sua fé e a viver vidas santificadas. Ele escreveu que havia uma batalha feroz que cristãos teriam que lutar. A batalha não seria lutada contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal. Paulo escreveu que cristãos deveriam vestir a armadura completa de Deus a fim de saírem vitoriosos desta batalha. Provavelmente ele teve a ideia da armadura observando os soldados romanos que o estavam vigiando. A primeira peça da armadura era um largo cinto de couro. O cinto é a peça base da armadura de um soldado. Paulo chamou a isto o cinto da verdade. Jesus é aquela verdade. Ele é o único caminho para Deus e sem ele não haveria esperança. Ele é a pedra fundamental da nossa salvação, a base da nossa fé cristã. A próxima peça da armadura era a couraça. Ela é encaixada e segura pelo cinto e protegia os órgãos vitais dos soldados. Paulo chamou a ela a couraça da justiça, porque a pessoa de fé está completamente protegida na justiça de Cristo contra todas as acusações do diabo. O exército romano era conhecido por cobrir grandes distâncias em terreno irregular. Isto era porque seus soldados usavam botas que protegiam seus tornozelos e pés. E por causa de suas botas, eles eram capazes de se manterem firmes contra o inimigo. Paulo escreveu que cristãos deveriam estar preparados para levar o evangelho da paz para o mundo inteiro, independente dos obstáculos. O diabo tentaria impedi-los, mas com um passo firme, eles seriam capazes de enfrentar seus truques e ataques. O escudo romano era grande o suficiente para cobrir o corpo inteiro de um soldado. Ele era feito de painéis de madeira que eram colados juntos e cobertos com couro. Antes de ir para a batalha, o soldado ensopava seu escudo com água para que ele pudesse extinguir as flechas de fogo do inimigo. Paulo escreveu que o escudo era como nossa fé em Cristo. Nossa fé nos protegerá contra todas as flechas de fogo que o inimigo atire em nós.
O capacete era um símbolo da autoridade romana e protegia os soldados contra ferimentos. No entendimento de Paulo, o capacete romano era um símbolo da salvação cristã. Os cristãos confiam que Deus irá protegê-los e preservá-los, não importa quão furiosa seja a batalha. Nossa salvação está garantida por causa da fidelidade de Deus e nada pode nos separar do amor de Cristo. A espada romana era curta, desenhada para o combate 1 contra 1. É a única peça da armadura que pode ser usada tanto defensivamente quanto ofensivamente. Paulo a chamou de espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus mencionou a Bíblia quando ele foi tentado pelo diabo no deserto. E o diabo não pôde lutar contra ele. Finalmente, Paulo escreveu que cristãos deveriam orar um pelos outros. É a oração que mantém os cristãos em constante comunicação com Deus, que nos protege e nos mantém através de todas as provações e tentações. Viu só? O apóstolo Paulo entendia as armações do diabo muito bem. Ele também sabia que para resistir contra qualquer ataque espiritual, nós devemos estar completamente vestidos com a armadura de Deus. Você compreendeu que perdoar uns aos outros é muito importante, certo? Jesus contou uma história sobre um homem a quem muito perdoavam, mas ele pouco o fazia. Vamos dar uma olhada. Hora do teatrinho bíblico, a parábola do servo que não perdoava. Era uma vez um rei que quis fazer acordos das dívidas que seus servos tinham com ele. Foi trazido à presença do rei um servo que devia uma grande quantidade de dinheiro. O homem não teria como pagar de volta uma quantia tão alta. Então o rei ordenou que ele fosse vendido como escravo, juntamente com sua esposa e filhos, e tudo mais que ele tinha para fazer o pagamento. O servo caiu de joelhos diante dele e suplicou que o rei fosse paciente com ele e prometeu que ele pagaria de volta tudo o que ele devia. Então o rei teve compaixão pelo homem, o soltou e perdoou sua dívida. Mas em vez dele ser grato pela compaixão do rei, o homem foi para casa e começou a procurar se havia alguém que lhe devia dinheiro. O que é isso? Disse ele com raiva. Vamos ver o que é isso. Então o homem saiu e encontrou um outro servo que lhe devia uma pequena soma de dinheiro. O homem então o pegou à força e exigiu: pague-me o que deve. Então o outro servo caiu de joelhos e implorou que o homem tivesse compaixão por ele e prometeu que iria pagar de volta tudo o que ele devia. Mas o homem não teve nenhuma compaixão. Em vez disso, jogou o servo na prisão até que ele pagasse a sua dívida. Quando os amigos do servo viram o que tinha sido feito, ficaram aflitos.
e foram contar ao rei o que tinha acontecido. O rei ficou cheio de ira, mandou chamar o homem e lhe disse: "Você é um servo mau. Eu perdoei tudo que você me devia porque você me implorou. Não acha que deveria ter tido a mesma compaixão por esse outro servo, assim como eu tive compaixão de você? Peguem esse servo malvado e joguem ele na prisão, até que ele tenha pago tudo que deve." Vamos dar uma olhada em como redenção era usada em tempos bíblicos. Nos dias da Roma Antiga, pelo menos uma em cada 2 pessoas era um escravo. Escravos trabalhavam nas casas de seus senhores. Eles trabalhavam nos campos da redondeza ou nas trocas para seus senhores. Eles compravam e vendiam mercadorias no mercado e até fechavam negócios em nome de seus senhores. Uma pessoa podia ser vendida para a escravidão por várias razões. Por exemplo, soldados de inimigos conquistados eram vendidos para ajudar a recuperar o custo da guerra. Ou se uma pessoa devesse uma quantia de dinheiro que não pudesse pagar, ela poderia pagar seu débito como um escravo. Frequentemente, famílias inteiras eram vendidas para a escravidão para pagar débitos. Para nós pensar em escravidão hoje, mas nos tempos romanos, comprar e vender escravos era parte do cotidiano. Por causa disso, as pessoas realmente entendiam o que era redimir alguém. O apóstolo Paulo era um cidadão romano. Então, ele sabia muito bem da situação da escravidão que existiu no mundo. Ele viu em primeira mão os efeitos da tortura em homens, mulheres e, sim, até crianças. Haviam senhores que eram bondosos, mas, tristemente, também haviam senhores que eram cruéis. Haviam várias maneiras de se tornar um escravo, mas havia somente uma maneira de se ganhar a liberdade. Alguém tinha que comprar você ou pagar suas dívidas. Eles tinham que redimir você por um preço. Que alegria devia ser quando um escravo era libertado. Paulo escreveu uma carta para a igreja em Roma. Ele usou a sua sabedoria sobre as culturas romanas para escrever que nós todos somos escravos do pecado. Nós todos somos pecadores por natureza, vendidos para a escravidão do pecado, sem esperanças de liberdade espiritual. Mas Paulo também sabia que por causa do grande amor de Deus pelo mundo, ele enviou seu único filho para pagar a nossa dívida do pecado. Jesus pagou por nossa liberdade, derramando seu sangue em uma cruz. Com um preço tão alto, ele redimiu pecadores perdidos da escravidão espiritual. A Bíblia diz que aquele que acredita em Jesus e recebe seu presente gratuito de redenção será libertado para nunca ser escravo do pecado novamente.
Quando o apóstolo Paulo foi prisioneiro em Roma, ele escreveu uma carta para a igreja em Éfeso. Na carta, ele descreveu quão abençoados os cristãos são por causa do que Cristo fez por eles e tê-los encorajado a seguirem sua fé e a viver vidas santificadas. Ele escreveu que havia uma batalha feroz que cristãos teriam que lutar. A batalha não seria lutada contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal. Paulo escreveu que cristãos deveriam vestir a armadura completa de Deus a fim de saírem vitoriosos desta batalha. Provavelmente ele teve a ideia da armadura observando os soldados romanos que o estavam vigiando. A primeira peça da armadura era um largo cinto de couro. O cinto é a peça base da armadura de um soldado. Paulo chamou a isto o cinto da verdade. Jesus é aquela verdade. Ele é o único caminho para Deus e sem ele não haveria esperança. Ele é a pedra fundamental da nossa salvação, a base da nossa fé cristã. A próxima peça da armadura era a couraça. Ela é encaixada e segura pelo cinto e protegia os órgãos vitais dos soldados. Paulo chamou a ela a couraça da justiça, porque a pessoa de fé está completamente protegida na justiça de Cristo contra todas as acusações do diabo. O exército romano era conhecido por cobrir grandes distâncias em terreno irregular. Isto era porque seus soldados usavam botas que protegiam seus tornozelos e pés. E por causa de suas botas, eles eram capazes de se manterem firmes contra o inimigo. Paulo escreveu que cristãos deveriam estar preparados para levar o evangelho da paz para o mundo inteiro, independente dos obstáculos. O diabo tentaria impedi-los, mas com um passo firme, eles seriam capazes de enfrentar seus truques e ataques. O escudo romano era grande o suficiente para cobrir o corpo inteiro de um soldado. Ele era feito de painéis de madeira que eram colados juntos e cobertos com couro. Viu só? O apóstolo Paulo entendia as armações do diabo muito bem. Ele também sabia que para resistir contra qualquer ataque espiritual, nós devemos estar completamente vestidos com a armadura de Deus. Você compreendeu que perdoar uns aos outros é muito importante, certo? Jesus contou uma história sobre um homem a quem muito perdoavam, mas ele pouco o fazia. Vamos dar uma olhada. Hora do teatrinho bíblico, a parábola do servo que não perdoava. Era uma vez um rei que quis fazer acordos das dívidas que seus servos tinham com ele. Foi trazido à presença do rei um servo que devia uma grande quantidade de dinheiro. O homem não teria como pagar de volta uma quantia tão alta. Então o rei ordenou que ele fosse vendido como escravo, juntamente com sua esposa e filhos, e tudo mais que ele tinha para fazer o pagamento. O servo caiu de joelhos diante dele e suplicou que o rei fosse paciente com ele e prometeu que ele pagaria de volta tudo o que ele devia. Então o rei teve compaixão pelo homem, o soltou e perdoou sua dívida. Mas em vez dele ser grato pela compaixão do rei, o homem foi para casa e começou a procurar se havia alguém que lhe devia dinheiro.
disse ele com raiva. Vamos ver o que é isso. Então o homem saiu e encontrou um outro servo que lhe devia uma pequena soma de dinheiro. A terra a qual Deus o guiou era chamada Canaã. Deus prometeu a Abraão que ele o abençoaria naquela terra e que ele faria grande o nome dele e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Abraão sentiu-se profundamente tocado pela bênção de Deus e ali mesmo construiu um altar ao Senhor e o adorou. Deus apareceu para Abraão uma noite em uma visão. Ele disse que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu. Já tentou contar as estrelas? O que faz isso maravilhoso é que Abraão e Sara ainda não tinham filhos quando Deus lhe fez essa promessa. Na verdade, Abraão tinha 75 anos de idade e Sara tinha 65. Já tinha passado da idade de poder ter filhos. Mas sabe uma coisa? Abraão acreditou no que Deus tinha prometido e por causa de sua fé, Deus o declarou digno. 24 anos se passaram e Abraão e Sara ainda não tinham tido filhos. Agora Abraão tinha 99 anos de idade e Sara tinha 89. Deus se esqueceu de Abraão? Esqueceu das promessas que fez a ele? Muitas pessoas teriam perdido a esperança. Eles poderiam ter dito que Deus não cumpre suas promessas. Mas não Abraão. Ele acreditou. Ele teve fé no poder de Deus, uma fé que foi salvadora. E Deus não se esqueceu. Pouco tempo depois, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse que em 1 ano Sara daria luz a um filho. Imagine só! Um ano depois, Deus recompensou a fé de Abraão e Sara deu à luz a um menino, Isaque. E assim Abraão se tornou pai de todos aqueles que têm fé. Ter os milagres que você faz, a menos que Deus estivesse com ele. A Bíblia diz que Nicodemos era um fariseu. Nós sabemos que os fariseus eram muito rígidos com suas vidas religiosas. Isso significa que Nicodemos estudava as Escrituras todos os dias. Ele as conhecia de cor e teria sido cuidadoso para fazer tudo o que elas lhe dissessem para fazer. Os fariseus iam ao templo e oravam pelo menos 3 vezes por dia. Eles tinham o cuidado de dar o dízimo sobre tudo que eles ganhavam. Eles jejuavam regularmente, mas na verdade do que as Escrituras diziam para eles jejuarem. Os fariseus davam dinheiro aos pobres e faziam muito trabalho bom e voluntário na comunidade. O povo os considerava homens sagrados, que eram muito próximos a Deus. Certamente, se havia alguém bom o suficiente para entrar no céu, era Nicodemos. Mas quando ele visitou Jesus, ele quisesse que Jesus dissesse que ele estava indo bem. Mas, em vez disso, Jesus disse algo que Nicodemos não esperava ouvir. Ele disse que Nicodemos precisava nascer de novo, antes de poder entrar no reino do céu.
Nicodemos ficou confuso e perguntou: como um homem pode renascer quando ele já é velho? Poderia ele entrar no útero de sua mãe uma segunda vez e nascer? Jesus disse a ele que ele precisava renascer das alturas, pelo poder do Espírito Santo. E ainda Nicodemos não entendeu. O Velho Testamento claramente mostra que todo mundo é um pecador e necessita um renascimento espiritual. Então, por que Nicodemos, um professor e líder do povo judeu, não entendeu esta importante verdade? Quando o apóstolo Paulo foi prisioneiro de Nínive, ele viu toda a maldade da cidade. Mais 40 dias e Nínive será destruída, ele dizia aos moradores. E, surpreendentemente, as pessoas creram em Deus. Até mesmo o rei estava triste e ordenou que todos parassem com seus pecados para ver se talvez Deus os perdoasse. Então Jonas sentou-se num monte de onde via a grande cidade. Agora ele sabia que o Senhor seria misericordioso e compassivo e os perdoaria. Mas ele estava com raiva porque ele desejava que os ninivitas recebessem o julgamento. Mas Deus realmente mostrou misericórdia. Agora estava muito quente, e enquanto o sol queimava Jonas, ele enfraquecia e chegou a pensar que poderia morrer. E o Senhor criou uma planta para proteger Jonas do calor do sol. E Jonas ficou muito agradecido por isso. Na manhã seguinte, Deus preparou um inseto que danificou a planta, então ela secou. Então Jonas ficou muito irado com a planta. Deus perguntou a Jonas por que ele estava irado da planta ter secado, porém não se importava com o povo de Nínive. Então Deus disse: não deveria eu mostrar piedade pela grande cidade de Nínive, por aquelas pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus? E foi assim que Jonas aprendeu que o Senhor é um Deus de misericórdia, que ama todas as pessoas do mundo. Houve um homem chamado Nicodemos, que veio visitar Jesus uma noite e disse: Rabino, sabemos que você é um professor que veio de Deus, porque ninguém poderia fazer os milagres que você faz a menos que Deus estivesse com ele. A Bíblia diz que Nicodemos era um fariseu. Nós sabemos que os fariseus eram muito rígidos, ainda não tinham tido filhos. Agora Abraão tinha 99 anos de idade e Sara tinha 89. Deus se esqueceu de Abraão? Esqueceu das promessas que fez a ele? Muitas pessoas teriam perdido a esperança. Eles poderiam ter dito que Deus não cumpre suas promessas. Mas não Abraão. Ele acreditou.
ele teve fé no poder de Deus, uma fé que foi salvadora. E Deus não se esqueceu. Pouco tempo depois, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse que em 1 ano Sara daria luz a um filho. Imagine só! Um ano depois, Deus recompensou a fé de Abraão e Sara deu à luz a um menino, Isaque. E assim Abraão se tornou pai de todos aqueles que têm fé. Nos dias dos reis de Israel, Deus falou com Jonas dizendo: vá para a grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque é grande a maldade deles. Mas Jonas respondeu: de jeito nenhum. Em vez de obedecer a Deus, Jonas fugiu de sua presença e pegou um navio que ia para Tarsis, que era o mais longe possível de Nínive que Jonas poderia ir. Mas o Senhor mandou um grande vendaval no mar e houve uma grande tempestade e o barco estava para afundar. Os marinheiros ficaram com medo e gritaram por seus deuses: socorro! Então eles jogaram fora toda a carga para aliviar o peso. Mas ainda parecia muito assustador e os marinheiros ficaram com muito medo. Jonas tinha ido para baixo no navio e estava cochilando. Acorde, dorminhoco, e pede para o seu Deus, talvez ele nos salve. Jonas então disse que estava fugindo da presença do Senhor e que eles deveriam jogar ele no mar. Os marinheiros não queriam fazer isso com medo do Senhor. Mas eles fizeram. Então Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas estava na barriga do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas clamou ao Senhor por causa de sua aflição. E Deus o ouviu.